Você sabe qual é a diferença entre avaliação de desempenho, avaliação de potencial e avaliação de perfil? Ainda não? Então vem comigo! A avaliação de desempenho é um importante instrumento utilizado pela gestão de pessoas e pela liderança das organizações para identificar e avaliar a performance de um determinado colaborador. É por meio da avaliação de desempenho que verificamos qual é o histórico de realização, quais são as entregas efetivas de um determinado profissional e como que ele se dá, qual é a forma, qual é a maneira como ele entrega os resultados dentro de um determinado período em uma determinada função. A avaliação de desempenho é importantíssima para que nós possamos olhar para o passado e verificar se o profissional teve ou não sucesso no exercício das suas funções. Ela também é importante para gerar as recompensas pelas entregas realizadas, ou até mesmo para poder identificar os gaps que foram encontrados ao longo do percurso e, a partir daí, encontrar ações que possam desenvolver alternativas para lidar com esses problemas. Agora, a avaliação de desempenho também tem determinadas limitações, e ela pode ser complementada e suplementada pelas avaliações de potencial e de perfil. Avaliar potencial significa buscar o encaixe perfeito. Primeiro buscamos as características ou necessidades para o exercício de uma determinada função. Que competências são necessárias para que um profissional de fato tenha sucesso na organização, naquele setor, naquela atividade? O que se espera com relação à aderência cultural, com relação à aderência de filosofia, com relação principalmente à aderência de competências? Bom, uma vez que nós já sabemos o que queremos, podemos buscar aquilo nos profissionais que estão disponíveis, avaliando as capacidades instaladas e o potencial de desenvolvimento no curto e médio prazo. Dessa forma, acertamos mais nas escolhas e reduzimos os riscos de promover pessoas que ainda não estão prontas ou que não possuem potencial para exercer determinada função. Avaliar potencial aumenta as chances de colocar a pessoa certa no lugar certo. Pois bem, ainda temos o nosso terceiro eixo, a terceira possibilidade, que é a avaliação de perfil. Quando eu falo de avaliação de perfil, eu falo de características vinculadas à personalidade, ou quais são as estratégias comportamentais predominantes numa determinada pessoa. Identificar o perfil de uma determinada pessoa, ou identificar os perfis predominantes em uma equipe, significa condicionar ou dar condições para o setor de gestão de pessoas promover ações de desenvolvimento, ações de reconhecimento ou mesmo formas e estratégias de gestão que sejam mais efetivas, por conversar com aquilo que a pessoa é, com a forma como ela atua preferencialmente ou aquilo que de fato a motiva ou a estabiliza. Então é através da avaliação de perfil que identificamos o tempero especial de cada um, ou o tempero mais presente dentro de uma determinada equipe, para que a gente possa conduzir estratégias que sejam de fato mais efetivas quanto à liderança, gestão, ou até mesmo a forma como lidamos com as pessoas no dia a dia. A avaliação de perfil, ela não deve ser excludente. Eu não posso escolher um profissional para uma determinada atividade ou dizer que determinado profissional é melhor para assumir determinados desafios somente pelo seu perfil. É importante verificar as competências ou potencial instalado, mas através da avaliação de perfil eu posso prever a maneira como ele vai agir ou quais estratégias podem ser mais efetivas para que ele alcance o resultado esperado dentro da organização. Quando eu olho para o futuro e desejo colocar a pessoa certa no lugar certo, ou promover ações de desenvolvimento de pessoas com nível maior de efetividade, ou até mesmo organizar o meu processo sucessório, o ideal é que eu consiga trabalhar de forma conectada com esses três eixos. Ao olhar para o passado, através da avaliação de desempenho, eu consigo ver o histórico e aquilo que já foi feito no passado. E ao concatenar a avaliação de potencial e perfil, eu verifico tanto a capacidade instalada como o jeito como cada pessoa pode atuar. E assim eu tenho decisões mais efetivas e favoráveis à minha organização. Neste modelo de avaliação de potencial e perfil, utilizamos recursos muito sofisticados, como games, atividades paralelas, testes de primeira linha, que mostram ou fazem um raio-x do profissional para que a empresa tome a decisão certa. E que, além disso, possa organizar a sua estratégia de treinamento e desenvolvimento com base nos principais gaps da sua equipe ou da sua organização, construir trilhas de aprendizagem eficazes e planejar o seu processo sucessório. Conheça mais do Programa de Avaliação de Potencial e Perfil da ID Singular.